todas as coisas são possíveis. Jesus Cristo é a verdadeira identidade de todos. O nome dele para sempre é Eu Sou. Portanto, quando você diz Eu Sou, você está declarando a sua verdadeira identidade. Você acredita que todas as coisas são possíveis para alguém chamado Jesus Cristo, mas não para você? Se sim, você não sabe quem você é. Em 1929, acreditando que Jesus Cristo era outra pessoa, eu fiquei na presença dele. Nós nos abraçamos e me tornei o amor infinito que contemplei, pois naquele momento fui incorporado ao seu corpo e me tornei um com o Senhor ressuscitado. A Escritura nos diz: ninguém nunca viu Deus, exceto o próprio Filho dele, que é a alma do Pai, ele o tornou conhecido. Isso é verdade, pois 30 anos depois, o Filho único de Deus fez que eu passasse a conhecê-lo. Quando eu fui incorporado ao corpo de Deus, eu pensei que era Neville. Mas 30 anos depois, quando Davi, de fama bíblica, explodiu por dentro e me chamou de pai, eu sabia que era Deus. Contudo, para mim, o Davi me disse: eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse que tu és meu filho e que eu te gerei. Viveu em 1000 antes de Cristo e não estava de forma alguma relacionado comigo. No entanto, agora conheço a verdade das palavras. Ninguém jamais viu Deus até que aquele que está no seio do Pai o tenha tornado conhecido. Somente quando todo o meu ser explodiu e o Filho de Deus, Davi, apareceu em espírito e me chamou de Pai, é que eu conheci minha verdadeira identidade. Agora eu sei de experiência própria que eu sou Jesus Cristo e que não há nenhum outro Deus, nenhum outro Salvador. Eu também sei que você e eu viemos do corpo do Senhor Jesus Cristo e é para aquele único corpo, único Espírito, único Senhor, Deus e Pai de todos, que nós retornaremos através dessas experiências que acontecem dentro. Deixe-me explicar desta maneira. No final do capítulo 7 de Lucas, é dito que Jesus perdoou os pecados de uma mulher e naquele momento, aqueles que estavam sentados na mesa com ele disseram: quem é aquele que perdoa os pecados? Depois foi de aldeia em aldeia, ensinando as boas novas do reino de Deus. Maria Madalena, Joana e Susana foram com ele, sustentando-o com suas posses. Os estudiosos da Grande Bíblia do Intérprete, considerada a obra mais erudita até o momento, fizeram esta observação a respeito desta passagem, e eu estou citando com precisão. Jesus não dependia da hospitalidade casual, mas era sustentado por mulheres ricas. Consegue acreditar nisso? Eles estão falando do homem que disse: tudo o que você deseja, acredite que você tem e você receberá. E todas as coisas são possíveis para quem acredita. No entanto, somos convidados a acreditar que Jesus dependia dos outros. Por que estes estudiosos diriam tal coisa? Porque eles não tinham experimentado Jesus Cristo. Esta não é a história de 3 mulheres ricas, mas daqueles que viram a tumba vazia. Estes personagens são eternos. São aqueles que contaram o que viram, relatando as próprias experiências. É dito que os apóstolos que ouviram não acreditaram, pois lhes parecia uma história inútil. Isto é seguido por uma história de que o Senhor ressuscitado caminhou com aquelas 3 mulheres e, embora não o tivessem reconhecido, ele perguntou: do que se trata tudo isso? E um respondeu: vocês não sabem que eles crucificaram o grande profeta que foi entregue nas mãos dos anciãos e das autoridades? Então ele disse: não é necessário que Cristo sofra estas coisas e então entre na própria glória? E, começando por Moisés, na lei e por todos os profetas, ele interpretou para eles em todas as Escrituras as coisas que se referiam a ele mesmo.
Como já era tarde, pediram que ele ficasse e, sentado à mesa, ele pegou o pão, o abençoou e o quebrou. Quando ele entregou o pão a eles, eles o reconheceram e ele desapareceu de vista. Esta não é a história de um homem que, enquanto janta, parte um pedaço de pão. Eu sou o pão da vida. Um dia, como uma semente que se rompe, o pão da vida brotará e o plano de salvação contido nesta semente se revelará a partir de dentro. Quando o pão da vida se quebrar em você, Davi o chamará de Pai em espírito. Antes desta revelação, você estará na presença do Senhor ressuscitado, abraçado e incorporado ao corpo dele. Esta incorporação é o seu batismo, pois é então que vocês estão unidos. E lembre-se, se você foi unido a ele em uma morte como a dele, certamente será unido a ele em uma ressurreição como a dele. Observe a diferença no tempo verbal. Você foi unido a ele na morte e será unido a ele na ressurreição. A semente foi quebrada e está quebrando tudo. Você saiu de si mesmo para entrar neste mundo e retornará a si mesmo enriquecido pela experiência. A palavra traduzida como sofrer na frase "não é necessário que Cristo sofra estas coisas e então entre em sua glória" significa experimentar sensações. Para experimentar sensações, você se esvaziou do seu ser divino e aceitou as limitações de um escravo. Você se comprometeu até a morte para experimentar as sensações dele. Se tornando um com a morte, você a supera quando quebra este pão e nasce de dentro, pois, a não ser que isto aconteça, você não pode entrar no reino de Deus. Quando isto acontecer, você terá elevado o Filho do Homem ao conhecimento de que eu sou Ele. A menos que você saiba disso, você continuará errando seus objetivos e continuará morrendo em seus pecados. Não há nenhum ser falando com você a partir de fora, pois Jesus Cristo não é outro. Você e eu cumprimos tudo o que é dito dele individualmente, por causa da nossa singularidade. Não há ninguém como você e você não pode ser substituído no reino de Deus. Embora o que eu lhe conte pareça uma história maluca, é verdade, pois na casa de meu pai existem muitos cômodos. Se não fosse assim, eu teria dito a você que irei lhe preparar um lugar, e quando eu for, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, você também esteja. Agora, as mulheres mencionadas na história de Lucas são testemunhas. Você será a minha testemunha. Eu o levarei até a casa do Pai, onde eu instruirei você e lhe contarei quem sou. E não posso levá-lo além disso. Você deve encontrar o Pai em você, e isto você nunca fará enquanto me olha como outro. Quando você me vê, você vê o Pai, mas eu não sou o Pai quando você olha para mim. Você encontrará o Pai somente quando seu filho gerado, Davi, lhe chama de Pai. O Antigo Testamento é um projeto profético e o Novo Testamento interpreta a profecia dele. Quando esta profecia é vivenciada, ela é muito diferente do que parece ser superficialmente, pois o Antigo Testamento é simplesmente um prenúncio, um esboço de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. Quando isto acontecer em você, e acontecerá, você nascerá do alto e descobrirá o Filho de Deus, que o revela como o seu Pai. O templo do seu corpo espiritual será rasgado de cima a baixo e o Espírito Santo descerá sobre você na forma corporal de uma pomba. Então, o plano de salvação de Deus terá se cumprido em você. Os homens, considerando-se muito bons, estão dizendo que Jesus foi mantido por mulheres ricas e milhões de pessoas acreditam neles.
Há pessoas na minha profissão que apontarão para esta passagem e conseguirão que mulheres ricas as apoiem, e elas apoiarão, acreditando que estão fazendo o trabalho de Deus da mesma forma que você ordenharia vacas. Como poderia um homem que disse: tudo o que você deseja, acredite que você recebeu e você receberá, depender do apoio de mulheres ricas? Me ofereceram diamantes, joias de todos os tipos, dinheiro, meu aluguel pago por 5 anos seguidos, todo tipo de coisas, mas nunca aceitei nada disso. Paguei todas as minhas dívidas, mas não através de presentes como esses. Quando me disseram que esta era uma prática comum, eu assegurei a eles que não era comum e que não estava interessado no que as pessoas ofereciam. Mas as mulheres mencionadas em Lucas eram suas testemunhas, aquelas que registraram suas visões para apoiar sua afirmação, pois é preciso ter provas de que tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras foi experimentado por ele. Cristo não deveria experimentar estas sensações, estas emoções e então entrar na própria glória? Eu preciso que as Escrituras sejam confirmadas, pois não estou falando com você apenas neste nível, mas em todos os níveis do seu ser. Uma amiga me seguiu de lugar em lugar, de nível em nível, enquanto eu ensinava as Escrituras. Em sua carta, ela disse: a cada palestra eu ficava tão entusiasmada que meu coração começava a se dividir e no final eu mal conseguia me conter. Não nos é dito, nossos corações não arderam dentro de nós quando ele nos abriu as Escrituras? O que mais existe lá? Se você ler o relatório de um médico no Jornal da Manhã e lembrar o que o mesmo médico relatou há um ano sobre a mesma condição do coração humano, descobrirá que o médico se contradisse completamente. Ou talvez ele esteja apenas citando outro médico. Bem, se existem 1 milhão de médicos, você sabia que encontrará 1 milhão de tratamentos diferentes para a mesma doença? Os tratamentos estão mais na moda do que as roupas que você veste, mudando frequentemente, mas a palavra de Deus é para sempre. Nos dizem: eu sou de cima, você é de baixo. Você é deste mundo, eu não sou deste mundo. Se isto for verdade, como as Escrituras podem ser seculares? Ele está lhe dizendo que pertence a uma região totalmente diferente, que ele vem do crânio, onde foi enterrado no início dos tempos, e não do ventre de qualquer mulher que dá à luz e traz filhos ao tempo. Tudo o que você já fez foi feito por Cristo. Ele é a sua vida e sem Jesus Cristo em você, você não poderia respirar. Permitindo que tudo aconteça, ele vivenciará tudo assim como você. Acredite literalmente em cada preceito, pois eles serão realizados literalmente. Acredite que todas as coisas são possíveis para você e que você é o que deseja ser. Persista nesta suposição e ela se transformará em realidade. Tendo assumido a vida que você vive agora, ninguém a não ser você mesmo poderá tirá-la de você. Você tem o poder de abandoná-lo, não estando mais consciente dele, e o poder de retomá-lo através da consciência. Você é o Cristo cósmico que pregou o seu poder na humanidade em 6 vórtices, assim como a estrela de 6 pontas de Davi. No momento de puro êxtase, Deus começou um bom trabalho em você e Ele o completará à medida que o estado predestinado dele se desenrolar a partir de dentro.